Oi, tudo bem aí? Estamos ao vivo oficialmente. Vou me cuidar com esse microfone porque com cabelos e cachecol pode ser que ele dê uma esbarradinha e acabe atrapalhando um pouquinho no áudio. Pronto! Sheila chegou primeiro. Instagram tá entregando. Coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre quem pode ser nosso cliente como assistente virtual. E é o tipo de conteúdo que eu adoro trazer aqui. Eu até falo isso para as minhas alunas, né? Muita gente já ouviu falar hoje com muito mais frequência e facilidade do que quando eu comecei, inclusive. Mas a gente ainda tem que explicar o que é um assistente virtual, né? Eu recentemente fiz parte de um café de networking aqui em Blumenau. E nesse café eu falei sobre assistência virtual e as pessoas, elas sabem, né? Já identificaram, às vezes até confundem com a Lu do Magalu. E né, a gente tem que explicar mesmo, porque esclarecer. E eu tenho que explicar em conceitos mais práticos para as pessoas entenderem o que faz uma assistente virtual. E é exatamente isso que a gente vai fazer por aqui, tá? Fran, maravilhosa, que bom que tu tá aqui. Quero ser tua futura aluna amada. Vem pro lado de cá que a gente tá te esperando. Vou adorar te ter como aluna, vem voar com a gente, tá? Que coisa boa, depois me chama ali pra gente papear. Sheila já falei, a Cris, a Andrea, vamos que vamos. Vamos começando que o Instagram vai entregando aos poucos. E aqui a gente vai falar especialmente de oportunidades de trabalho e reforçando dentro do curso RT, inclusive eu tenho uma ferramenta que é a lista dos 44 contatos, que é uma ferramenta de prospecção que a gente utiliza para prospecção. E quando eu fui fazer uma lista de algumas inspirações, lá no curso eu também entrego várias opções de oportunidades que a gente tem para empreender como assistente virtual. Mas quando eu fui agora para preparar para a live, o que eu fiz? Eu abri os meus contatos e fui buscando, tanto no meu contato quanto no Instagram, o que tem de profissionais, empreendedores e empresas dentro das minhas redes, né? Dentro do meu ciclo aqui. E eu fui identificando as possíveis profissões e já fica aqui uma inspiração pra gente, porque geralmente o cliente a gente já tem. E é uma dúvida que a maioria das alunas que entram, né, ou que embarcam aí nessa da assistência virtual, geralmente antes de embarcar elas entram com essa questão, né? Como que eu vou fazer para conseguir cliente? Como é que eu faço? Será que vai dar certo? Né? A gente super entende porque a gente está dando um passo novo, mas geralmente o cliente a gente já tem. A gente vai aprender a utilizar a estratégia certa, a linguagem certa, a visão certa, para que a gente possa conectar com mais facilidade, mais agilidade com as pessoas. Feito? Quem tá aqui tem bastante gente nova, que eu não via nas nossas lives antes. Se puderem, a Fran ainda não é assistente, é isso, Fran? Não quer, mas quer ser? A Cris eu já sei que não é assistente, mas quem tá aqui e puder compartilhar comigo, sou assistente virtual ou não sou assistente virtual, para eu saber com quem que eu tô falando, tá? Assim fica até mais fácil pra eu trazer exemplos, pra gente ir trocando aqui. Primeiro de tudo, o conceito que eu trago de assistência virtual é braço de confiança, né? Então, tudo aquilo que é operacional. Assistente de uma assistente. Fran, de quem? Já vou futucar. Já vou buscar mais informações de ti aqui. Vai falando. A Thaís não é mais quer ser. Bem isso mesmo, que massa, que massa. Sejam muito bem-vindas. Esse mercado é promissor, é muito farto, muito fértil. Ai, da Sula, que legal, que legal. Que massa. A Sula é mais focada na área financeira, né? Mais focada na área financeira. A Andrea já tá dentro, que massa. A Thay tá aí, a Thay é assistente, tá? Assistente
com um pezinho lá, já tá quase lá. E aí, o que acontece? Quando a gente entende a visão empreendedora, né, de quem quer fazer resultados dentro da assistência virtual, a gente precisa começar entendendo que qualquer pessoa potencialmente precisa de uma assistente virtual. Ela talvez não saiba que precisa, ou talvez não saiba que existe essa solução para a dor que ela está sentindo, né? Mas em potencial, a assistente virtual ela consegue ser extremamente flexível. A gente consegue abraçar essas demandas de sobrecarga, né? A gente acaba entregando tempo, a gente acaba entregando paz, a gente acaba entregando qualidade de tempo com a família, a gente acaba entregando mais estratégia, mais possibilidade de melhorar os resultados da empresa, os resultados da casa, né? Porque a gente consegue atender tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tudo aquilo que é possível delegar, a gente consegue abraçar. É só uma questão da gente identificar quais são as nossas competências e se é possível fazer isso de forma remota. Simples assim, não tem muito mistério. Então, a gente teria que fazer uma série de lives, inclusive criando oportunidades e possibilidades, porque o tempo inteiro a gente tem. Dentro da Conceito Voa, eu não trabalho diretamente com suporte para pessoa física, porque acaba sendo tendo um perfil mais secretária mesmo. Então, aqui a gente fortalece a prestação de serviço para pessoa jurídica, para empresas, especialmente microempreendedores individuais, os MEIs, que nós assistentes virtuais somos, né? Então, fotógrafos, nutricionistas, eu já vou falar mais alguns exemplos aqui. Quando a gente começa a empreender, geralmente o formato mais adequado ou mais indicado é o microempreendedor individual, tá? Ou então as microempresas, que é aquela que faturou um pouquinho mais, já está numa velocidade maior e cresceu, só que ainda não é aquela empresona que a gente está acostumada, né? Não é aquela empresa grande. Empresas maiores, né? As limitadas e, enfim, as maiores, a gente pode atender? Pode. Entendendo que faz sentido para ti, empreender, gente, é sem limites, né? Até a gente se acostumar em não ter limites, inclusive, vai um tempo, porque a gente geralmente está acostumada a querer descobrir quais são as regras, né? E empreender, a gente cria as regras do jogo, percebe se tem troca, se tem fluxo, teve troca, teve fluxo, segue firme que esse é o caminho, né? É só uma questão de experimentar e explorar, se abrir para as oportunidades. Eu já atendi empresas maiores e por que eu não recomendo, né? Porque empresas maiores possuem demandas maiores também. Então, dentro do perfil da assistência virtual, o que a maioria de nós está buscando é autonomia, flexibilidade, né? Essa questão de tempo, flexibilidade e liberdade geográfica. Então, quanto maior a demanda, mais número de horas seguidas que a gente precisa ficar sentadinha atrás do computador. Então, empresas maiores necessariamente vão demandar da gente algumas horas do nosso dia. Então, acaba que a gente vira a funcionária do home office, né? Algumas de nós não tá buscando por isso, né? Então, é só uma questão de se enquadrar, entender o cenário e fazer a tua escolha. Se para ti fizer sentido, só vai também porque tem demanda. E quais são os benefícios para quem contrata uma assistente virtual? Não precisa ter um espaço físico, né? Para que a gente receba uma funcionária dentro de uma empresa, um funcionário dentro de uma empresa, eu preciso ter uma empresa, em primeiro lugar. Então, eu, por exemplo, como assistente virtual, trabalho de casa, como a maioria aqui. Tem outros profissionais como fotógrafos, por exemplo, que não precisam ter um consultório, não precisam ter um estúdio necessariamente, né? Fazem fotos externas, às vezes alugam algum lugar. Então, às vezes, não tem um espaço físico para receber uma pessoa para trabalhar lá todos os dias. Só aí já resolve algumas questões, inclusive, de custos, né? A gente diminui esses custos. Além disso, voltei, recebi uma ligação na hora errada. Me avisem se o meu áudio tá funcionando normal, porque às vezes o Instagram, quando recebe ligação, ele dá uma cortadinha.
tá? Vou continuar falando. Voltou? Cris maravilhosa. Meu suporte oficial das lives. Então, não tem os encargos trabalhistas. Aqui a gente não tá falando sobre burlar as regras, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Rebeca, obrigada também. Obrigada, amadas. Obrigada, Thay. Eu não tô falando sobre burlar, sobre eu contratar alguém para trabalhar. Inclusive, dentro do curso, eu passo quais são. A gente tem uma parceria com uma advogada que traz todas as regras, o que personaliza, né? A contratação de funcionária e qual que é o perfil da contratação de prestador de serviço que diferencia um do outro, para a gente trabalhar bonitinho dentro dos conformes, do jeito certo. Não é sobre fazer só economizar dinheiro, não é sobre isso que a gente está falando, né? Mas dentro da possibilidade, né? Entendendo que quando a gente vai trabalhar lá numa empresa, a gente fica muitas vezes horas e horas e horas lá cumprindo horário, e muitas vezes a nossa produtividade, a maioria das vezes, não é proporcional ao número de horas que eu tô lá sentado ocupando aquele lugar, né? O que a gente entendeu, especialmente na pandemia, é que eu consigo, inclusive, ser muito mais produtiva, tendo responsabilidade, mas tendo autonomia, né? Tendo clareza de quais tarefas eu preciso entregar, quando que eu preciso entregar e me organizar para fazer essa entrega. Simples assim. Não gasta tempo com transporte, não gasta tempo... Acaba economizando para assistente, acaba economizando dinheiro, porque pessoalmente, quando ia trabalhar e passa na frente das lojinhas, passa numa padaria todo dia, acaba gastando, né? Então, para assistente, acaba sendo mais econômico também. Mas para quem contrata, não tem todos os encargos trabalhistas, né? Um MEI pode contratar formalmente um funcionário. Pode. Carteira assinada, pagar férias, 13º e tudo mais. No nosso contrato, a gente é prestadora de serviço, então a gente trabalha com um contrato bem tranquilo, tem aquele valor X mensal ali, faz os acordos no início, tá tudo resolvido, né? O combinado não sai caro, formaliza e tá tudo certo. Então, hoje, o grande boom é que os pequenos profissionais, as pequenas empresas que precisavam de braços, tinham muita demanda, né? Então, sente que falta braço, eu quero crescer, eu quero lotar minha sala, eu quero lotar minha agenda, eu quero vender mais produto, mas eu preciso ter condição de estrutura para eu conseguir dar conta desse crescimento. Não é simplesmente querer crescer, né? Muita gente, inclusive, sem organização, cresce e às vezes aqui traumatizou. Não tem estrutura, não sabia quais caminhos e possibilidades existiam, não dá conta de sustentar esse crescimento por mais tempo. Às vezes até acaba fechando, né? Então, o nosso serviço como assistente virtual, ele é de utilidade pública, né? Quem tem vergonha de prospectar a sua prestação de serviço como assistente virtual, tem vontade de chacoalhar, porque tá tirando de um empreendedor, de uma empresa, a oportunidade de organizar internamente a sua empresa, a oportunidade de atender melhor os seus clientes, a oportunidade de deixar a sua agenda mais organizada e otimizada, a oportunidade de fazer tudo certinho, emitir nota fiscal, de fazer as cobranças do jeito certo, no tempo certo, porque eles precisam desses braços. Conversa com quem está começando com assistência virtual, eu recomendo sempre que a gente faça parte de grupos de networking, grupos de empreendedores. Não tem uma pessoa na roda de empreendedores que não fale sobre sobrecarga. Sobre estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite, preciso de mais braço, meu negócio está crescendo e eu não estou dando conta. Tô deixando de estar com a minha família, tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite, cheguei em casa, não tô com cabeça para brincar com meu filho. Não paro de pensar, durmo mal porque já vou dormir com a cabeça acelerada. Então, olha quanta coisa a gente consegue entregar através da nossa prestação de serviço, né? Não é só planilha, não é só emitir nota fiscal, não é só atender o WhatsApp, não é sobre isso, né? A gente entrega muito mais. Tá fazendo sentido? Esse tipo de assunto vale super a pena. Imagina, eu tô nessa área, eu tô tanto como assistente quanto ensinando a profissão há alguns anos, né? E sempre é bom reforçar e fortalecer essa base, para que a gente relembre
do porquê que eu tô aqui, do porquê que faz sentido escolher essa profissão. Se eu já estava acostumada a ser aquela pessoa que agiliza as coisas dentro dos empregos por onde eu passei, só vai. Porque é enxergar do jeito certo e fazer minimamente ali dar os passos na direção do novo. Ainda que seja desafiante, eu não falei que era fácil. Tô falando que é simples e muito possível. Bora lá? Quais são as áreas que a gente consegue atender? Vou trazer, como eu falei no começo, algumas, e daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nas dinâmicas da área da beleza, que especialmente para nós mulheres é uma oportunidade muito, muito fácil, digamos assim. Porque dentro da área da beleza, nós mulheres tendemos a já ter uma certa familiaridade, muitas vezes conexão já, quase amizade, criada com as pessoas que cuidam da gente, né? Com quem cuida da sobrancelha, com quem cuida do cabelo, né? Então a gente já tem um relacionamento, essas pessoas já sabem quem a gente é. E eu vou trazer um pouquinho mais das necessidades, especialmente dessa área, tá? Mas a gente pode atender aqui profissionais da área da saúde, vou colar porque senão eu esqueço mesmo. Vou passar algum batido com certeza. Mas área da saúde, então aqui pensem no que na imensidão de possibilidades, né? Dentistas, cardiologistas, dermatologistas, todos os istas aí, oftalmologista, né? Personal trainer, eu coloquei aqui também na área da saúde, pode entrar um pouquinho também na área da beleza, porque cuida do corpo, da parte estética, mas também entra aqui na área da saúde. Veterinários que entram na área da saúde, não de pessoas, né? Mas de pets, e que precisam de braços, né? Precisam de organização, precisam fazer um bom atendimento. Incluindo também a parte de saúde integral ou integrativa, onde a gente aborda também psicólogas, o que tem de gente se especializando, inclusive, nessa área de psicólogas, porque é um mercado que tá fluindo, as pessoas estão conscientizando da importância do autoconhecimento, do autocuidado, né? Da gente não ficar só nessa coisa tratorzão, como a gente fala aqui quase em todas as lives, né? De fazer, buscar só resultado, mas de aprimorar dentro, né? E trabalhar esse crescimento. Então, tem muita psicóloga contratando assistente virtual. Terapeutas, consteladores sistêmicos, acupunturista, massagistas em geral, para essa área de massoterapia. Educação, escolas de inglês, tem uma escola que é de ginástica para o cérebro chamada Supera, que é uma escola, então essa escola para concurso, escola para determinadas áreas e necessidades específicas, que são escolas menores do que grandes colégios, né? Essas escolas super precisam de braços e a gente consegue abraçar essa demanda. Comércio e venda de produtos em geral, tá? Pensa naquela tua amiga que vende roupa como autônoma, né? Vai lá para São Paulo, vende roupa e aí daqui a pouco ela começa a sentir as necessidades de uma empresa, né? Precisa fazer o marketing, precisa vender, precisa atender o cliente, precisa cobrar, precisa fazer o controle de fluxo financeiro, precisa precificar, precisa ter clareza dos seus números também, precisa estar presente nas redes sociais. E aí todas essas aqui começam pequenas, mas aos poucos elas vão crescendo, vão aumentando seu volume, vão perdendo a mão, vão necessitando de braços. Então, lojas de acessórios ou empreendedoras que vendem acessórios, roupas, tecnologias em geral, velas, artesanato e por aí vai. Aqui eu coloquei como moradia e ambientes nessa parte de arquitetura, engenheiros, designer de interiores, né? As próprias assistentes virtuais, inclusive a Fran que tá aqui, estava falando que ela é assistente de uma assistente. Como empresas que nós assistentes nos tornamos, chega um momento de crescimento que vai me faltar braço. Vai me faltar, a demanda tá grande, vai me faltar braço. Faz sentido contratar uma assistente virtual. Sem contar que é chique, né? Ai, eu acho chique. Eu tenho assistentes, a avó tem assistentes. Tem assistente de financeiro e tem assistente para atendimento.
Fotógrafos é uma área bem legal e a gente tem uma live dessas aqui falando só sobre as demandas e necessidades dessa área da fotografia. Advogados, contadores, e aí isso inclui as contabilidades, os escritórios de advocacia, né? Estúdio de dança e por aí vai. Reforçando aqui que a gente está atuando como braço de confiança, trazendo agora para a área da beleza, que foi o que eu falei para vocês, que eu ia trazer em mais detalhes, a gente aqui está falando de salão de beleza, sim, de clínicas de estética, sim, né? Isso estúdios para depilação, enfim, todas essas empresas maiores também. Mas a gente também tá falando da lash designer, daquela que faz o design de sobrancelha, as esteticistas que atendem na casa das pessoas, manicure, pedicure, agora é nail designer, né? Quem faz depilação também de forma autônoma ou dentro de algum espaço focado nisso. Inclusive, pessoas que vendem ou lojas que vendem cosméticos, mais cedo ou mais tarde elas vão precisar controlar toda essa parte de bastidor, de estoque, controle de estoque, precificação, e-commerce. Eu tenho uma das minhas alunas que está no hangar, que ela aprendeu a fazer e-commerce porque ela e o marido empreenderam em determinada área, e aí eles criaram lá todo o processo, desde do zero, conseguiram criar um e-commerce de algo que eu não sei, não lembro. E por conta dela já ter tido essa experiência, ela oferece esse tipo de serviço para quem quer. Né? Às vezes é uma empresa que já está, ou uma empreendedora que já está no mercado há tempo, acostumada com o offline, com o 1 a 1, e ela sente a necessidade de ir para o digital e de facilitar o processo de compra do cliente, para que ele possa escolher num catálogo e ali no site clicar e comprar. E receber na sua casa. Né? Mas como que faz isso? Como que eu faço como que eu recebo o pedido? Como que eu faço o controle de estoque e atualização de estoque? Isso tudo uma assistente consegue oferecer suporte. Maquiadoras, tem os salões de alongamento, tem profissionais que fazem inclusive em casa, atendem a domicílio para fazer alongamento capilar, né? Então aqui alguns exemplos de profissionais da área da beleza. E todo mundo nessa área o que está buscando, né? Os salões de beleza, esteticistas e por aí vai, a gente quer agenda cheia. Né? Eu quero o máximo de clientes, porque isso significa que eu estou bem posicionada, que as pessoas confiam em mim, que eu passo credibilidade, que as pessoas já gostaram do meu trabalho aplicado em algumas pessoas, então a indicação está funcionando. E isso vai representar também um aumento de caixa, porque eu quero faturar melhor. Né? Eu quero mais dinheiro, eu quero enriquecer, eu quero prosperar, eu quero fazer com que o meu negócio cresça, eu quero poder investir cada vez mais em aparelhos, em tecnologia. Às vezes eu sou uma designer de sobrancelha que trabalho dentro de um salão, por exemplo, que eu recebo só um percentual, e aí eu quero lotar a minha agenda com foco em criar o meu próprio espaço. Né? É alguém que está lá bem focadinho no seu crescimento. Eu não sei se vocês conseguem agora, enquanto eu tô falando, lembrar de pessoas próximas de vocês que tem essa mentalidade, que tá buscando isso, ou às vezes alguém que tá lá fazendo só sobrancelha, tá só fazendo alongamento de cílios e nem tá pensando em crescimento direito, mas só de conhecer a profissão de assistente virtual, a gente levar esse tipo de visão e conteúdo para essa pessoa, a gente ainda, além de agregar como braço, a gente acaba sendo sócia sem ser sócia. Eu também costumo falar bastante disso. Que é aquela assistente que é tão braço de confiança, ela é tão da confiança, que ela inclusive me ajuda a enxergar para onde que eu tô indo. E às vezes até perceber, nossa, eu tava só aqui pagando boleto. Tava aqui só trabalhando como lash designer só para pagar conta. Não tava nem pensando em crescimento. Daí com o olhar da assistente virtual especializada, já vem um insight de que dá para crescer. E quem sabe se tu criar teu espaço. E quem sabe se criar o teu espaço trazendo parceria com outras profissionais da área da beleza. E que trabalham do mesmo formato. Né? Junta 2, 3 ali, uma trabalha com unha, outra trabalha com cílios, outra trabalha com sobrancelha, já montaram um negócio e criam seu próprio estúdio. Né? Esse é o encantamento do mundo empreendedor. É oportunidade o tempo inteiro.
A gente consegue enxergar caminhos e possibilidades o tempo inteiro. Ok, a gente falou de resultado, agenda cheia, posicionamento, até aí tá tudo lindo, né? Aí eu vou lá, começa a aparecer nas redes sociais, eu sou lash designer. Daí eu começo a me envolver nas redes sociais, começo a divulgar meu trabalho, os resultados, o antes e depois das minhas clientes e tal, tô voando. Vou lá e invisto em tráfego pago também, né? Dou uma turbinada nas minhas postagens para que mais pessoas perto da minha região conheçam o meu trabalho, pessoas que eu não conheço, que não fazem parte do meu ciclo, para que eu alcance essas pessoas também. Tô fazendo a minha parte, tô fazendo o crescimento acontecer. Até aí tudo certo. Mas aí mais pessoas estão conhecendo, e aí essas pessoas vão mandar mensagem. Enquanto isso, a profissional tá lá com a agenda cheia, atendendo as clientes, fazendo a extensão de cílios, por exemplo. E aí eu não consigo receber essas pessoas no WhatsApp. Isso significa o quê? Tudo que eu investi para crescer vai pro ralo. Porque as pessoas não são atendidas, não recebem retorno, são esquecidas lá nas conversas de WhatsApp, são agendadas de qualquer jeito, ou como tá muito corrido, tô fazendo várias coisas, eu tô atendendo enquanto aí o meu cliente que tá deitado na maca ali, recebendo meu atendimento, é interrompido o tempo inteiro com atendimento, eu atendendo o celular. Eu como empresária dessa área. O tempo inteiro interrompo para atender o celular. O cliente que tá comigo já não gosta. Já diminuiu a nossa percepção de valor real, né? Do cliente que já comprou, já confiou em mim, já confiou naquilo que eu faço. Também não vou conseguir muitas vezes dar continuidade e atender direito o cliente que está chegando e que ainda não me conhece. Aí a gente começa a ver os profissionais tropeçando, não dando conta. E isso vai frustrando, né? Porque se coloca no lugar dessa profissional que está investindo tempo, está investindo dinheiro, está se dedicando, fazendo curso para capacitar, para especializar, para entregar o melhor, mas por conta de ficar com tudo centralizado, sobrecarrega, influenciando diretamente no resultado dela. Às vezes perde clientes por conta disso. E é aí que entra a abençoada da assistente virtual que vai acolher, que vai receber essas pessoas no WhatsApp enquanto ela tá lá tranquila com a cliente dela na maca, fazendo os procedimentos que precisa fazer, tendo confiança de que tem alguém oferecendo suporte para quem tá chegando, dando conta de quem tá chegando agora, conhecendo o trabalho dela. Além disso, erros de agenda, eu já passei por essa situação como cliente, tá? De agendar 2 pessoas ao mesmo tempo, mas na correria não foi lá na agenda e registrou o agendamento, e aí chegam 2 clientes na mesma hora para fazer aquele procedimento. E aí a pessoa só tem condição de atender uma de cada vez, e aí faz o quê? Pede desculpa, né? Isso aconteceu de verdade comigo. Pede desculpa, consegue esperar, se a pessoa com muita sorte conseguir esperar, maravilhoso, ajoelha e agradece. Às vezes não consegue, porque nessa correria a gente dá um jeito, né? A gente se dedica até para encontrar um espaço na agenda para isso. E aí a gente acaba, inclusive, prejudicando a nossa imagem diante dos nossos clientes por falta de organização. Tem um bom trabalho, mas não consegue entregar isso da melhor forma porque não tem organização interna. Falta braços mesmo, tá? Por isso que braço de confiança foi a definição mais próxima e real do que eu consegui chegar aqui para trazer o que é... para trazer o que é na prática a profissão de assistente virtual, né? Sem contar que... A garganta tá seca hoje. Sem contar que atendimento ao cliente, então a parte de vendas, apresentação do que eu faço, né? Explicar como que funciona, as manutenções. Então eu preparo dentro do atendimento que a gente faz, a gente pega o cliente desde o primeiro momento onde ele chega na profissional, né? Até o pós-atendimento. Então, imagina se essa profissional, já para agendar, já se embola toda, imagina se ela vai conseguir cuidar de forma personalizada do cliente dela. Não vai. Não vai. Antes, a gente, como assistente virtual, o que a gente costuma fazer? Mandar uma mensagem de preparação,
Se pode vir com... Eu vou fazer o meu alongamento. Posso ir com rímel? Não posso? Tenho que ir com a pele toda lavada? O que eu preciso me cuidar depois? Tem alguma recomendação pós? Isso vai me prejudicar de alguma forma? E a gente vai fazendo esse atendimento para que ela vá segura e se sinta acolhida desde antes de ser recebida lá na maca da profissional. E aí, depois do atendimento, a gente também faz esse processo de confirmação de... Antes ainda, né? Confirmação de agenda. Muitas vezes essas profissionais perdem dinheiro, literalmente, porque as pessoas não têm regra, não têm controle, não têm organização. Os clientes desmarcam em cima da hora e simplesmente fica por isso. E aí ela tava lá com a agenda toda cheia. No fim das contas, de 5 clientes que ia atender, acabou atendendo 2. Porque muitas pessoas desmarcam por falta de organização. Porque não tem um processo de confirmação de agenda. Né? Isso uma assistente faz. O pós-procedimento, da mesma forma, se eu tenho que cuidar, como que eu tenho que cuidar no pós-procedimento, né? Geralmente quando a gente faz alongamento de cílio, eu já fiz. E aí tem que escovar, tem que não sei o que, como que lava, quais são os cuidados, como que funciona o processo de manutenção, como que funcionam os retornos. Né? Quando que eu vou ter que voltar para fazer a manutenção do meu cílio? Isso, inclusive, acaba impactando diretamente no resultado da agenda, no faturamento e posicionamento que a gente estava falando ali no começo. Porque eu pego essa mesma cliente que já comprou e eu vendo mais para ela. Porque ela vai ter que fazer todo o processo de manutenção e tudo mais. Oi, Jaque! Que bom que tu tá aqui. Tá melhor? A Jaque é do hangar. Tás melhor? Estou com saudades. Terça-feira que vem a gente se encontra, né? Então, toda essa parte de atendimento, ela é bem fundamental e impacta diretamente no resultado financeiro e no volume de atendimentos do cliente da área da beleza. Salões, a mesma coisa. Muitas vezes, fazer essa gestão de agendas de vários profissionais dentro do mesmo negócio dá confusão, né? Dá confusão. Então, a gente consegue fazer isso, sim. Ou então, consegue trabalhar junto com a pessoa que está na recepção, né? Dá pra gente fazer esse paralelo. Ai, que bom que tá melhor. A vozinha dela, ela mandou um áudio lá pra gente que, meu Deus. Que coisa boa que tais bem. Terça-feira a gente se encontra e mata a saudade, então. Então, além dessa parte de atendimento, falei já do e-commerce, que pode ser um caminho bem interessante. Tem também a parte de fluxo financeiro. Quem talvez aí se identifica com eu empreendo, encontrei uma forma de colocar minhas competências, minhas habilidades, aquilo que eu aprendi a fazer, eu sei fazer na área da beleza, eu coloquei em prática, fiz dinheiro com isso, porém eu não faço a gestão, a organização desse financeiro. Muitas vezes a agenda vai lá, aumenta, o faturamento provavelmente aumentou também, mas eu gasto mais, eu me empolgo, eu fico feliz porque eu tô faturando bem, porque minha agenda tá cheia, e aí vou lá e meto os pés pelas mãos, acabo gastando com coisa que não é necessária, perco o controle e acabo não tendo um resultado interessante financeiro. Eu ontem mesmo falei com uma profissional que ela estava comentando, nossa, aumentou em tanto o meu faturamento, mas tô fazendo a conta, agora início do mês, né? Tô fazendo as contas aqui e de novo eu tô apertada esse mês, eu não sei o que tá acontecendo. Esses são os efeitos de um financeiro não organizado. E a gente sabe que, de verdade, na correria, na prática, e trazendo toda essa parte cultural de crenças e tudo que envolve emocionalmente um processo de organização financeira, a maioria de nós tende a fugir dessa organização. Deixa para depois, né? Eu, dentro da Conceito Vou, apesar de eu prestar esse serviço, apesar de prestar o serviço financeiro, eu tenho alguém que cuida do financeiro porque é desafiante mesmo. Não é uma questão só de saber. Muitos empreendedores não sabem. Sabem fazer extensão de cílio, mas não sabem fazer uma organização, nem sabe por onde começa. Se eu falar de conciliação bancária, de fluxo financeiro, a pessoa nem sabe do que eu estou falando. Às vezes não tem o conhecimento, não tem informação,
às vezes tem a informação, mas não tem o tempo e a disciplina para estar ali todos os dias alimentando e fazendo controle do seu fluxo de caixa, do seu fluxo financeiro, tá? Tem também a parte burocrática que impacta no financeiro, que é a emissão de nota. Muitos trabalham na informalidade ou ilegalidade, né? Porque tem que emitir nota fiscal, mas não emite. Tem que pagar determinadas guias e não paga por falta de conhecimento mesmo, né? Por falta de organização e conhecimento. Então acaba ficando travando isso sistemicamente falando, isso impacta de um jeito que vocês não têm nem noção. O fato da gente não estar fazendo do jeito certo é como se travasse o fluxo de energia. É como se a gente se sentisse culpada, sabe? Porque sabe que não está fazendo do melhor jeito. E aí isso trava o fluxo de um jeito que, meu Deus. Quantas clientes que eu vejo que só de colocar cada pecinha no seu lugar, assim, cada macaco no seu galho mesmo, né? Cada coisinha no lugar certo, o faturamento melhora, tudo melhora. Tudo melhora, só porque tá fazendo do jeito que tem que fazer, né? E muitas vezes o trabalho do financeiro, a visão do financeiro desse profissional que vem para fazer o operacional mesmo, gente. Financeiro da assistente virtual, ele não é um financeiro de estratégia ou de consultoria, isso é um passo além. Eu tô falando simplesmente em fazer a organização do fluxo. Todos os meses acompanhar o que entrou, o que saiu, qual que foi o resultado da empresa, se deu lucro, se deu prejuízo, para onde que está indo o dinheiro, se tem algum lugar que está indo que desperta mais atenção, né? Eu sempre conto um caso de uma cliente que ela, no fechamento do primeiro mês dela tinha sobrado 10 mil reais. E ela falou, tem alguma coisa errada, porque não tem 10 mil reais aqui comigo, né? Não sobrou 10 mil reais. E esses 10 mil reais ele estava exatamente nesse gargalo das despesas não identificadas. Do gastei de qualquer jeito, nem pensei para gastar. Fui comprando, de picadinho em picadinho, de pouquinho em pouquinho, sabe aquela coisa do Uber? Que eu eu uso meu cartão só pro Uber, daí quando chega a fatura do cartão, 1.000 reais. Aí tu fica, oi, o que aconteceu? Se eu só tô usando pro Uber, o que aconteceu? De 10 em 10, de 15 em 15, sem controle, quando a gente vê, a bola tá imensa. E aí percebe como a assistente virtual entra para trazer essa liberação, esse fluxo organizado da vida, gente. Sério. A sensação é de que tu é grande. A sensação é de que tu é grande, te empodera, porque tu tá fazendo o que tem que ser feito, tá enxergando para onde tem que olhar. É uma coisa muito adulta que o empreendedor precisa se apropriar para poder ter bons resultados, para ter resultados de adulto. Isso traz uma potência para o empreendedor que a gente não é capaz, como assistente virtual, a gente não é capaz de mensurar o tanto que a gente entrega de resultado através de um simples controle de fluxo financeiro. De verdade. Que mais? Por último e não menos importante, aqui a gente falou de agenda, falou de atendimento, falou de financeiro, e a gente vai falar do suporte para as mídias, porque vai lá e tira foto, ou faz um vídeo, né? Eu fiz um procedimento, fiz um antes e depois. Algumas profissionais não estão nem acostumadas a tirar esse tipo de foto, a gerar conteúdo e mostrar para as pessoas nas redes sociais que aquilo ali que ela fez dá resultado e como que ela faz e todo esse processo, né? Muita gente, como eu falei antes ali, tá só no offline, tá acostumada a vender só nos bastidores aqui, sem aparecer nas redes sociais. Mas hoje, a grande maioria, se não tá, sente falta de estar no digital. Tá buscando como que eu faço para estar mais presente no digital, porque eu sinto que dali, né, hoje aqui, isso daqui é um canal de vendas poderoso. É um canal de vendas poderoso. Então, quem se posiciona aqui, quem traz os seus resultados aqui, potencializa muito, muito, muito o faturamento e a quantidade de novos clientes dentro do seu negócio. Mas às vezes eu não sei fazer, ou até estou fazendo os vídeos, estou fazendo as fotos, mas eu não tenho tempo para parar para postar, para criar a arte. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não tenho tempo operacional para sentar atrás do computador, às vezes também não tenho conhecimento, né? Não sei nem por qual ferramenta, não sei como que eu vou fazer. Às vezes também esse profissional contratou alguém de marketing que vai olhar para a estratégia,
geralmente é um investimento considerável, né? Mas aí faz toda uma estruturação estratégica, mapeia como que eu vou ter que fazer para me posicionar melhor, o que, né? Faço vários ajustes e aí faço essa estruturação com profissionais e tal, mas aí chega na hora de postar de fato, de marcar presença lá nas redes sociais ou aqui nessa rede social. Agora a gente tá com mais uma, né? Pra ficar fácil a nossa vida. Mais uma rede social, senhor. E aí, acaba não tendo braço. Então, assim, a estratégia vai pro ralo também. Investir no marketing, mas não tem como colocar isso. Ou teria que investir muito mais, né? Pro profissional de marketing lá executar esse tipo de atividade. Às vezes nem executa. Às vezes ele não executa. Às vezes o próprio profissional de marketing vai indicar uma assistente, né, alguém de confiança que ele conhece um pouco mais do trabalho, vai indicar esse assistente para esse profissional da área da beleza, para essa profissional da área da beleza, porque vai precisar de braço operacional. Precisa de alguém para abrir, ir lá, postar, colocar a legenda, escrever, né? E a assistente virtual consegue abraçar essa demanda. E aí a cliente está lá atendendo, seu negócio está funcionando. Quando ela vê, eu tenho gente para fazer minhas postagens, hoje é a Amanda. Por alguns anos foi a Di que fez, tanto o marketing quanto a criação dos posts mesmo, das artes, né? E é muito massa, que às vezes eu tava assim, num dia atucanada, até hoje isso acontece, né? Fazendo, liberando coisa de cliente, agora início do mês mandando coisa para contabilidade, resolvendo um monte de coisa de cliente, criando conteúdo, criando aula, fazendo os meus movimentos também como mentora, como professora. E quando eu abri o meu Instagram, via uma movimentação, gente comentando, gente curtindo, o que tá acontecendo? Quando eu vi, postaram. Então, pro empreendedor, é vida, é muita vida. É muita vida. Eu não tive que parar pra ficar ali criando. E pra quem não tem a prática, né? Eu gasto horas para fazer um postzinho michuruca. Porque eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, não é a minha área. Então eu levo muito tempo, apesar de saber o que eu quero falar, levo muito tempo para executar. E então o que a gente faz? Delega. E a assistente virtual faz exatamente isso. Dentro do Esquadrão da Voa temos algumas, ó. A Jaque disse que precisa disso. Dentro do Esquadrão tem profissionais que fazem isso. Bem maravilhosas. Eu sempre contrato do Esquadrão. A Di, que foi um caso à parte, porque ela era... Eu nem sabia direito o que era marketing, o que era posicionamento digital, o que era marca. Não sabia nem o que era isso. E aí ela foi trazendo todo esse conceito e me ajudando nesses primeiros passos, assim. Foi um presentão de Deus na minha vida. Mas, fora isso, hoje a Amanda fez parte da segunda ou terceira turma do curso da Voa. A Ana Jaqueline, que faz o financeiro também. Assistentes virtuais salvam vidas. Deixa eu ver o que a Jaque comentou aqui. Ter esse controle financeiro é fazer da nossa empresa séria mesmo. Acho que é um passo para a maturidade do nosso negócio. Eu sinto isso já aqui na prática, tá? Senti na minha pele, mas eu sinto quando eu atendo os meus clientes com isso, assim, eu vejo diante dos meus olhos. Essa é a apropriação. É uma maturidade mesmo que a gente vê acontecendo, essa transformação. E a gente só consegue ter resultado de adulto sendo adultos. Eu não posso desejar, não tem como, é incoerente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tu vai fazer força e não vai funcionar. Não adianta a gente querer fazer dinheiro como adulto, prosperar como adulto, ter bons relacionamentos como adulto, ter um posicionamento, né? Querer que as pessoas me enxerguem de uma forma como adulto. Se eu não me comporto dessa forma, se eu não me sinto dessa forma, né? E a gente sabe. Pior é isso, eu posso fingir que tá tudo lindo aqui, né? Mas quando eu desligo, vem pra realidade, eu sei exatamente o que tá acontecendo. E aí a energia vai lá pro ralo de novo. Então, fazer do jeito certo, né? A assistente vem e ajuda nesse movimento também. Então, além de vida, além de tempo, além de paz, além de qualidade de vida, além de melhorar os resultados, a assistente virtual entrega maturidade. Descobrimos agora.
entregamos maturidade profissional para os nossos clientes. Porque a gente vai ajudando em passos práticos a estruturar essa base que muitos procrastinam, né? E muitas vezes procrastinam por medo mesmo. Quem nunca? Quem nunca ficou com medo de crescer? Né? Quem nunca? Eu me identifico super. De vez em quando bate uns medão assim, meu Deus, será que dou conta? Será que vai dar certo isso? E aí a gente precisa delegar. Amadas, meu recado de hoje era esse, né? Esse é um conteúdo mais básico, eu sei que tem algumas pessoas que vêm aqui toda semana, que já são alunas, né? Que já estão acostumadas com os conteúdos, já estão empreendendo, então acaba sendo meio repeteco. Mas como eu falei, o que eu sinto, inclusive eu sendo ferramenta e instrumento disso, é que toda vez que a gente relembra de um novo lugar que a gente tá agora, é como se a gente reativasse essa missão, né? Como se a gente reenergizasse, acendesse a chama mesmo. Né? Nossa, tinha isso, eu tava esquecendo, nossa, né? Às vezes nem pra área da beleza, mas tu levando pra outra área aí eu acho que já faz bastante sentido. Ah, que bom que vocês gostaram, que bom, obrigada pela presença. Semana que vem estaremos aqui. Semana que vem, deixa eu avisar, teremos uma convidada especialíssima, tá? Falando sobre networking. Pra quem tá doida pra prospectar, pra divulgar seu trabalho e não sabe como e entende que networking é um canal, eu sou a levantadora da bandeira do networking, né? De a gente fazer movimentos nessa direção de divulgar o nosso trabalho fisicamente, assim, né? Estando em grupos. A gente vai ter uma live bem especial com uma convidada na semana que vem. Feito? Beijo pra vocês. Pra quem tá em cima do muro, pra quem tá sondando, dia 27 de julho, comecemos com a nova turma do curso Reconhecendo o Território. Pra quem quer aprender os primeiros passos pra ser uma assistente virtual, ou pra quem como a Fran que tava aqui, ou tá, não sei se a Fran tá aqui ainda, já tá atuando como assistente virtual, porque aconteceu, fluiu, né? Surgiu a oportunidade, mas sente que não tá profissional, eu até sei executar as tarefas, mas eu não sei como me posicionar profissionalmente. Quem tá sentindo que precisa dar esse passo, comecemos a primeira turma no dia 27 de julho, tá? Então não deixa pra cima do laço, já se prepara. Quem tá comprando agora já tem acesso ao conteúdo, já tá se preparando para o nosso primeiro encontro, tá bom? Beijo, obrigada pela presença de todas. E dúvidas e compartilhamentos pode deixar nos comentários, porque essa live fica gravada, tá bom? Beijo, beijo.